Imagine que eu escreva ou fale a seguinte frase: a porta está aberta. Podemos concordar que esta frase é um exemplo de texto, tanto na sua forma escrita quanto falada. Não há muito mistério, na verdade, para compreender a informação básica que ela passa. Mas, dependendo da intenção de quem fala e do próprio contexto, a nossa frase pode ter sentidos diferentes. Por exemplo, se eu estou dando aula, alguém bate à porta da sala e eu digo: a porta está aberta. Eu estou, na verdade, convidando a pessoa a entrar na sala de aula. Por outro lado, se um aluno resmunga que está entrando um vento frio na sala e eu falo: a porta está aberta, o sentido é outro. Eu posso estar sugerindo que a porta deve ser fechada para que aquela corrente de ar não incomode o nosso aluno. Se ainda um outro aluno reclama que eu estou demorando para terminar a aula, e aí eu respondo e digo: a porta está aberta. Eu estou sugerindo, na verdade, que ele fique à vontade para sair. Perceba que o texto pode ser o mesmo, a porta estar aberta, mas o discurso é diferente em função da intenção de quem fala, do contexto da situação e também da interpretação de quem ouve, do meu interlocutor. Para desenvolver um pouco mais este assunto, vamos ouvir o linguista e professor Antônio Soares Abreu, que vai tratar do conceito de texto e discurso. Nós, normalmente, de um ponto de vista puramente, digamos, do senso comum, a gente confunde as duas coisas. O texto, o discurso que ele fez, o texto que ele fez. Mas, de um ponto de vista mais técnico, a gente procura fazer uma diferença entre texto e discurso. Então, o que seria um texto? Texto, em princípio, é aquilo que a gente fala ou que a gente escreve. Já o sentido de discurso é o quê? É o sentido que a gente constrói a partir daquilo que o outro disse ou a partir daquilo que o outro escreveu. Isto é, o texto, uma vez pronto, que alguém, vamos supor, alguém escreveu um texto ou gravou um texto, ele sempre se repete o tempo todo. Ao passo que o discurso, o sentido que alguém atribui, digamos assim, em relação a um texto, ele sempre é mutável em termos de pessoa para pessoa e de momento a momento. Por quê? Vou explicar. Porque a construção do discurso depende do quê? Do nosso passado. Eu pego um texto e a partir desse texto eu vou usar informações que eu tenho na minha memória de longo prazo para atribuir sentido a esse texto. Um exemplo que muito simples, muito comum, eu posso pensar num texto simples até de culinária. Põe uma colher de sopa de manteiga numa tigela. A pessoa que ouviu essa frase ou que leu essa frase, ela tem que saber que não existe, por exemplo, sopa de manteiga. Então, mas ela tem que saber que é comum você usar, digamos, talheres ou usar xícaras, instrumentos de cozinha para medir, digamos, ingredientes. Então, ela sabe que tem que pegar uma colher de sopa, medir uma certa quantidade de manteiga, mas que não deve colocar a manteiga junto com a colher de sopa na tigela. Nada disso está escrito no texto, certo? Quer dizer, o sentido disso é criado na cabeça da pessoa quando ela lê o texto. Então, o texto, na verdade, eu diria que é aquilo que alguém escreve ou aquilo que alguém fala, mas é uma proposta de construção de sentido. E o sentido é criado na cabeça de cada um naquele momento em que ela faz o pareamento entre o passado dela e o presente, que é o texto que ela ouve ou lê. Agora, é claro, se eu tenho uma pessoa A, B, C e D, é claro que cada um de nós tem um passado diferente, tem uma memória diferente. Isso altera, claro que há uma intersecção grande, mas isso pode modificar a maneira como as pessoas constroem o sentido, ok? Então, eu diria que o sentido do texto, ou seja, o discurso, ele varia de pessoa para pessoa. E varia também na mesma pessoa, de momento a momento. Quer dizer, hoje, lendo um texto ou ouvindo um texto, eu posso construir um sentido. Amanhã, eu
na verdade, já li alguma coisa a mais sobre o assunto, conversei, esse mesmo texto eu posso atribuir um sentido diferente. Por isso que a gente diz que, na verdade, você pode ler 2 ou 3 vezes o mesmo texto, assistir ao mesmo filme, você nunca vai ser o mesmo sentido. Porque você vai fazer pareamento com passados diferentes, momentos de passado diferentes. Essa é a ideia.